Milionário fica sem palavras ao ler DNA e descobrir que a empregada é sua filha negra. Gabriel Monteiro nunca imaginou que sua vida pudesse virar um verdadeiro caos em questão de segundos. Ali, na sala luxuosa de seu apartamento em São Paulo, envolto em silêncio pesado, ele segurava aquele papel impossível de ser entendido com calma. O laudo do teste de DNA, o resultado que esmagaria tudo em que acreditava. Ele encarou o documento, os olhos arregalados, tremendo. Não era só um teste qualquer. Era a verdade nua e crua prestes a explodir em sua frente. A menina de 6 anos, Luna, que ele criou como sua filha, na verdade não era sua. E pior, a mulher que limpava sua mansão todos os dias, Sofia Andrade, a empregada preta, humilde e discreta, era sua verdadeira mãe. A sala parecia girar, cada palavra do laudo batendo forte contra o peito dele, como um soco abafado. Luna era filha de Sofia. Aquela mulher que ele mal notava além das tarefas diárias, tinha carregado Luna por 9. Como Isabela conseguiu esconder tudo isso? Depois da perda do filho na gravidez anos atrás, ela preferiu mentir, criar uma falsa história para um bebê que não era dele. E ele, cego pelo amor e pela rotina, nunca desconfiou. Mas ali estava a prova, uma sentença escrita em tinta. O coração dele apertou como se esmagassem uma bola de ferro dentro do peito. Raiva, dor, incredulidade e um amor arrebatador pela menina que chamava de filha se misturaram num turbilhão impossível de separar. Ele via a imagem de Luna, rindo no quintal, a voz doce, o cheiro da pele quente. Sua filha, sim, mas não sua. A filha negra de Sofia, que desde sempre cuidava dela com um olhar carregado de instinto materno, silencioso e cheio de amor não declarado. O silêncio na sala foi brutal. Lá fora, o som distante do trânsito parecia distante, quase irrelevante diante do terremoto emocional dentro daquele apartamento. Gabriel pegou o telefone e ligou para Isabela. Tensão no ar. Voz cortada pelo choro conta. Perguntou por quê. O tom frio, a dor parindo cada palavra. Isabela, sem defesa, caiu num pranto abafado. A relação que antes era de acusações e silêncio, agora começava a mudar. As máscaras começaram a cair, dando lugar a uma colaboração tênue e complicada, fruto do respeito que ainda tinham pela pequena Luna. Enquanto isso, em um canto da casa, Sofia sentia o peso infinito daquela verdade sorrateira. Mulher forte, mas com lágrimas silenciosas. Esperava o momento de aproximar-se da filha que jamais pôde criar. O amor dela, embora oculto, existia ali, latente e desesperado. Gabriel fechou o laudo com força, os olhos encontrando os de Sofia quando ela entrou na sala. A mão dele tremia. Raiva e compaixão se misturavam no olhar. E ali, no encontro desses olhares cheios de dor e esperança, uma pergunta pulsava no ar. O que fazer com essa verdade devastadora? Como reescrever os laços que pareciam inquebráveis até ontem? E, principalmente, qual caminho trariam essas revelações? O futuro da família parecia um terreno desconhecido, cheio de espinhos e possibilidades. Mas uma coisa estava clara: nada mais seria como antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio na sala se tornava ensurdecedor, a tensão pairava no ar como uma espessa neblina. Gabriel e Sofia se encaravam, o peso da verdade os esmagando. O que fazer agora? Era uma pergunta que ecoava sem
tonto. Mas antes que algum deles conseguisse organizar os pensamentos, a porta do apartamento se abriu de repente. Era Isabela, com o olhar desfeito e o rosto pálido. O desespero a guiava, mas havia algo mais, algo que não parecia certo. Gabriel, sua voz tão artificial, soou estridente. Não podemos fazer isso. Ela avançou, mas parou abruptamente ao notar a expressão nas faces de Gabriel e Sofia. Você não pode simplesmente entrar aqui assim, Isabela. Gabriel retrucou, a raiva crescendo dentro dele. Ele sentia que os próprios fundamentos de sua vida estavam desmoronando. Mas Isabela não estava ali para discutir. Ela parecia nervosa demais, quase apavorada. Eu só vim dele. Ela balbuciou, sem saber como continuar. O olhar dela mudou de Gabriel para Sofia. E como um relâmpago, seus olhos brilharam com um medo profundo. A verdade. Ela é mais complicada do que você imagina. Complicada? O que pode ser mais complicado do que saber que sua filha não é sua? A voz de Gabriel estourou como vidro quebrando. Você me mentiu, Isabela. Mentiu sobre tudo. Se acalma, Gabriel. Você não entende. Ela estava em pânico. E isso fez um nó se formar na garganta dele. O que mais ela poderia ter escondido? Que outras mentiras estavam se escondendo na sombra daquela história? Sofia, de pé ao lado, observava em silêncio. Já estava cheia de dor por si mesma. Tudo aquilo a deixava mais confusa. Mas quando Isabela a olhou, o reconhecimento cruzou rapidamente a consciência de ambas. Por um instante parecia que compartilhavam um conhecimento secreto. Isabela, que mais você escondeu? Gabriel avançou um passo, o peito arfando, com um olhar que misturava medo e relutância. Isabela finalmente soltou. A razão pela qual você não pode ficar com ela. Não é porque Luna não é sua filha. É porque ela é adotada, mas não como você pensa. Não sou eu a verdadeira mãe dela. A sala ficou em choque. A revelação pesou como chumbo, enquanto a verdade se desdobrava. O que você quer dizer com isso? Sofia sussurrou, a voz quase inaudível. A verdadeira mãe, a mãe biológica, somos nós duas. Tudo parou. As palavras de Isabela reverberaram como um eco sombrio. Elas eram as mães, mas de maneiras diferentes. Gabriel sentiu a realidade se desintegrar em torno dele. Isso não pode ser, gritou ele. Você está me dizendo que a Luna e eu, tudo não passa de uma farsa? Um jogo de mentiras? Mas Isabela, com os olhos cheios de lágrimas, apenas balançou a cabeça. Havia um acordo. Luna foi colocada para adoção, mas eu não conseguia deixar para lá. Então, fui atrás dela. Fiz de tudo para tê-la. Fazer de tudo? E me deixar de fora dessa? Gabriel era um furacão de emoções. Ele olhou para Sofia, que parecia desmoronar. Mas então, um pensamento sinistro cruzou pela mente dele. Você sabia? Gabriel acusou Sofia, a mão apertando o laudo de DNA. Você sabia que sua filha é uma parte do jogo grotesco da Isabela? Sofia, que sempre ficou em segundo plano, agora tinha um papel fundamental nessa história. Ela abriu a boca, mas as palavras não saíram. Um momento de pressão extrema, como se todos os personagens estivessem próximos a uma explosão. Num piscar de olhos, um barulho ensurdecedor cortou o clima tenso. O som de sirenes se aproximando, cada vez mais altas. Um estrondo que reverberou pela sala, interrompendo a balança do drama. Alguém havia chamado a polícia. O que estava acontecendo ali? Por que a segurança estava a caminho? As perguntas dançavam no ar. Enquanto Gabriel sentia os olhos lhe ardendo, surgiu um novo medo de um futuro que nunca imaginou. Nenhum deles sabia o que vinha a seguir. Mas uma coisa era certa. As verdades que antes eram ocultas, agora estavam prestes a ser expostas. E o que aconteceria com Luna, no meio de tudo isso? Só o tempo diria. O barulho ensurdecedor das sirenes enchia o apartamento, interrompendo o clima tenso entre Gabriel, Isabela e Sofia. A mente de Gabriel girava, tentando processar as revelações enquanto a adrenalina o fazia sentir as. Ele olhou para Isabela, que parecia cada vez mais disposta a explodir em lágrimas. Então para Sofia, que agora também exibia a expressão de quem está à beira de um colapso.
O barulho da sirene se aproximava. Gabriel sentia seu coração disparar, como se aquela mesma frequência sinalizasse um desastre prestes a acontecer. O que você quer dizer com isso, Isabela? Que mais você não me contou? Sua voz explode como um balão estourando, cólera e dor transparecendo. Eu não posso explicar tudo agora, Isabela gritou, a voz cortante. A rede da mentira é mais espessa do que você pensa. Há algo que você não sabe, algo muito maior. Antes que Gabriel pudesse responder, houve um impacto tremendo na porta. Polícia, abra! A voz autoritária era acompanhada de batidas impiedosas. O grupo congelou, a tensão acumulando o ar como um fio prestes a romper. Não! Não pode ser! Sofia balbuciou, o desespero fazendo sua voz fraquejar. Mas antes que qualquer um pudesse pensar em uma saída, a porta cedeu e se abriu com um estrondo. 3 policiais armados invadiram o espaço. Rapidamente, eles apontaram para a situação. Todos no chão. Agora! As ordens ecoaram. Enquanto Gabriel e Isabela trocavam olhares confusos. O que estava acontecendo? Mas nós não fizemos nada errado. Gabriel tentou se explicar, mas a adrenalina e o pânico tomavam conta. Então, por um instante, ele percebeu. Sua vida não era uma história familiar comum. Era o emaranhado de segredos, mentiras e agora até a polícia. O oficial mais alto, um homem de olhos fios, começou a interrogar. Estamos aqui por causa de uma denúncia anônima. Uma criança foi mencionada como possível vítima em uma situação de adoção irregular. Os olhos de Gabriel se arregalaram. O que você está dizendo? Isabela estava em estado de choque, mas algo em seu olhar mudava. Isso não pode ser, ela murmurou, como se a realidade a estivesse atingindo. Gabriel se virou para ela. Você fez algo? Eu não sei. Eu não sei. Ela parecia descontrolada. De repente, a verdade dissolvida em mentiras estava prestes a ser exposta. Os policiais então olharam para Sofia. Precisamos falar com você. A denúncia veio de alguém que afirmou ser mãe da criança. O impacto dessas palavras reverberou como um trovão. O chão desmoronou sob os pés de todos. A expressão de Sofia mudava rapidamente. Não, isso não é possível. Luna é minha filha. Sua voz falhou e seus olhos se umedeceram. Quem? Gabriel perguntou, quase em sussurros. Um golpe mortal atravessando seu peito. Ele não queria acreditar. Meus irmãos, Sofia disse lentamente, a voz triste. Eles nunca aceitaram que minha filha foi adotada. E eles sabem que você é o pai. Eles estão tentando me impedir de ver Luna. Você é mãe dela, e seu irmão está por trás disso. A confusão e a raiva fervilhavam em Gabriel. Então não é só uma mentira, mas um jogo mesquinho. Policial, precisamos que você venha conosco para esclarecer essa situação, Sofia. Se você tem alguma ligação com isso, temos que saber. Gabriel sentiu como se um abismo estivesse se abrindo sob seus pés. Isabela, que estava a ponto de explodir em explicações, foi interrompida. Esse é o segredo dela, não meu! Ela chorou. Enquanto os policiais guiavam Sofia para fora, suas palavras ecoaram na sala. Precisamos entender o que está acontecendo de fato. Um frio imediatamente tomou conta do ambiente. Gabriel estava perdido. O que aconteceria com Luna? Que tipo de dança de sombras havia se formado ao seu redor? O que ele realmente sabia sobre a mulher que amava e a que cuidava de sua filha? A vida que ele pensava ter estava desmoronando antes de seus olhos. Ele olhou para Isabela, que agora tremia ao perceber o alcance do que havia feito. Uma mistura de medo e desespero cruzaram seu olhar. Por que tudo isso tinha que ser tão complicado? E mais importante, o que viria a seguir? Gabriel estava em choque. A ideia de que a vida de Luna, sua filha, estava girando em meio a uma teia de mentiras e segredos era devastadora. E agora, com a polícia na porta, a adrenalina cortava o ar como uma faca afiada. Ele sentia o coração acelerar, a urgência da situação pesando sobre seus ombros. Cada segundo parecia arrastar-se em um pesadelo. Calma, Gabriel. Não podemos fazer nada por aqui. Isabela tentava acalmá-lo, mas sua voz tremia. Os policiais estavam perto. E o clima era tenso. Gabriel olhou para Sofia, totalmente atônita. O que ela sabia que ainda não tinha revelado? Desculpe, mas precisamos que todos permaneçam calmos, gritou um dos policiais, enquanto eles observavam a sala.
O olhar do oficial atravessou o ambiente, examinando cada detalhe. Era como se ele estivesse atrás de algo muito maior. Ele podia sentir. Preciso da sua ajuda, Sofia. Isabela implorou, e isso fez Gabriel franzir a testa. Qualquer coisa que você saiba, diga agora. Ela havia tentado controlá-lo antes, mas agora parecia perdida, esfregando as mãos nervosamente. Sofia parecia em choque, seus lábios se moveram, mas as palavras não saíram. Foi então que um grito estrondoso ecoou do corredor, fazendo todos se virarem rapidamente. Era Luna. Papai! A pequena chamou, sua voz doce na confusão. Gabriel virou-se rapidamente, a visão da filha o atingindo como um raio. Luna! Não! Volta! Ele gritou, a voz explodindo em desespero. Mas era tarde demais. A porta se abriu de uma vez, e Luna entrou, a expressão inocente no rosto corrido. Ela estava segurando uma boneca, despreocupada, sem saber que o mundo ao redor estava desmoronando. Luna, saia daqui! Gabriel gritou. Não é seguro! Mas antes que pudesse agir, ela correu em direção a ele. Conturbado, ele se abaixou para envolvê-la em um abraço protetor. O calor dela o aqueceu, mesmo nas profundezas do caos. Os policiais se entusiasmaram. Um deles sussurrou para o outro, e Gabriel sentiu o olhar deles. O medo apertou seu peito. Senhora, você precisa sair imediatamente com a criança, disse o policial alto, mas sua voz calava-se em um misto de urgência e gentileza. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o telefone de Gabriel tocou. Um toque cortante, estridente preenchendo o salão. Ele olhou para a tela. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sua mão trêmula tocou no celular e, involuntariamente, ele abriu. As palavras brilharam na tela e ele sentiu seu sangue gelar. Eu sei onde você está. A verdade sobre Luna é mais profunda do que você imagina. Onde você estiver, não desista de procurar. O tempo está correndo. As palavras se destacaram, cortando sua fraqueza com uma lâmina. O celular escorregou de sua mão e caiu no chão, fazendo um barulho que silenciou tudo, até mesmo o choro de Luna, que agora observava o pai no chão. Gabriel, o que foi? Isabela perguntou, olhares fixados nele. O clima na sala mudou novamente. O ar estava cortante, pesado de tensão e revelações. Você precisa me dizer tudo, Isabela. O que mais você não me contou? Ele sentiu sua voz rouca, o desespero enraizado em cada palavra. Não, eu não sei, Gabriel. Eu só não queria perder Luna novamente. Isabela começava a entrar em pânico, olhando para as portas como se estivesse analisando rotas de fuga. Mas antes que eles pudessem ter a conversa que esperavam, o barulho da sirene subiu em pitch. Mais carros estão chegando. Gabriel olhou para a janela e viu mais viaturas se aproximando. Cada giro de luz brilhante iluminava o apartamento em tons vermelhos e azuis. Aquela cena, o choque nos rostos, o desespero, tudo parecia que ia explodir. Luna começou a chorar, assustada com a tensão acumulada. Gabriel se virou para ela, seu coração apertando. Está tudo bem, meu amor. Papai está aqui. Mas como ele poderia prometer aquilo enquanto seu mundo se desmoronava? E então, a porta se abriu novamente. Era uma figura familiar, uma mulher com um ar de autoridade. E algo na intensidade do seu olhar fez o corpo de Gabriel gelar. Parecem que todos estão se divertindo por aqui? Afirmou ela, seus olhos diretos para Gabriel. Era a mãe de Sofia, a mulher que sempre havia defendido sua filha em cada discussão sobre Luna. Eu vim dizer que a verdade está prestes a ser revelada. E naquele momento, toda a sala ficou em suspense. O vento parecia ter parado, e as palavras daquela mulher perfuraram a tensão no ar. Gabriel olhou para Isabela, depois para Sofia. O que ela sabia? Aquela conversa havia mudado completamente a história que eles achavam conhecer. A verdade esperava, e o que viriam a descobrir seria mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O que você sabe? Gabriel perguntou, quase em um sussurro, mas a mulher apenas sorriu, e o mistério tomou conta de tudo. Enquanto a presença da mulher enchia a sala com um ar de tensão, Gabriel não conseguia deixar de sentir
que a revelação que ela trazia poderia ser o fio que desmantelaria tudo em que sua vida se baseava. O que você sabe? Ele perguntou, tentando manter a calma, mas a ansiedade em sua voz era inegável. A mulher respirou fundo, sua expressão solidificando-se. A verdade sobre Luna, sobre tudo isso, é muito mais complicada. As partes que você ainda não entende, elas vão mudar tudo. Gabriel sentia seu coração disparar. O tempo parecia parado. Depois, com um movimento rápido, ela se aproximou mais, ocultando-se do olhar intenso dos policiais que ainda observavam a situação. As pessoas têm sido manipuladas aqui, sussurrou. E você está no centro de uma trama que envolve mais do que apenas você, Isabela e Sofia. Sofia, ainda atordoada, deu um passo à frente. Não entendo. O que está acontecendo? Quem são as pessoas que estão por trás disso? A incerteza na voz dela apenas intensificou o clima tenso. Luna, não é apenas uma criança no meio de um triângulo de mentiras, a mulher respondeu, com os olhos ardendo. Ela carrega um legado, algo que conecta todas vocês de uma forma que eu não posso explicar agora. Nesse instante, um telefonema inesperado interrompeu, e Alberto, conhecido por ser um parceiro de negócios de Gabriel, entrou na sala, sem saber o que tinha acontecido. O olhar em seu rosto mudou ao ver a cena. Gabriel, precisamos falar agora. Ele estava visivelmente agitado, como se estivesse arregando uma bomba relógio. Eu não posso agora, Alberto. Estou no meio de um colapso familiar aqui. Gabriel gritou, sentindo a pressão aumentar. É sobre Luna. Alberto disparou, fazendo todos congelarem. Ela está em perigo. Eu soube de algo. Uma ameaça. Alguém está atrás dela. O tempo pareceu parar. A sala ficou em um silêncio sepulcral e a expressão de Gabriel se transformou em pânico. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Luna estava ali, bem perto dele, sua pequena mão segurando a dele. Depois que você começar a fazer perguntas, pessoas próximas a você, elas se tornaram vulneráveis. Existe uma organização, algo que não pensava que você quisesse se envolver, mas é real e muito perigoso. Alberto afirmou, agora mais calmo, mas com o coração acelerado. Por que você não me disse isso antes? As palavras saíram como um grito. A resposta está bem aqui. E você está me dizendo que a vida da minha filha corre risco? Uma expressão de dor passou sobre o rosto de Alberto. Pelo amor de Deus, Gabriel, não era minha intenção, mas eu apenas soube disso agora. O tempo corre, eles estão mais perto do que você imagina. Isabela estava paralisada. Quem são? Eles? O que você está dizendo? Sua voz era quase um sussurro, e Gabriel notou que ela estava realmente com medo. Pela primeira vez. Nesse exato momento, uma explosão de luzes e sirenes tomou o corredor. Mais viaturas se aproximando. O medo engoliu a sala, e todos, exceto Luna, sentiram o impacto do desespero. Algo estava prestes a acontecer. E então, em um movimento rápido, a mulher que havia revelado o enigma de Luna avançou para Alberto, olhando diretamente em seus olhos. Você tem que nos proteger. Não pode deixá-los levar Luna. Eles querem algo dela. O passado dela é muito mais sombrio do que todos podem imaginar. Como você sabe disso? Alberto perguntou, confuso, enquanto a tensão aumentava. Ela hesitou e, pela primeira vez, uma lágrima escorreu por seu rosto. Porque eu sou a verdadeira mãe dela. O ar escapou dos pulmões de Gabriel como se tudo tivesse sido arrancado dele. Ele não conseguia mais pensar claramente. O que acabara de ouvir reverberou em sua mente como um eco distante. Luna, a pequena menina por quem ele havia lutado, tinha outra mãe? E a mulher na sua frente era a chave para tudo que ele não entendia? O mundo pareceu parar, e entre olhares atordoados e o som das sirenes crescendo, uma certeza emergiu. A vida de Luna estava se transformando em um labirinto de segredos, e eles ainda não tinham nem começado a descobrir a verdadeira história. Sofia, Isabela, nós precisamos sair daqui agora, Gabriel gritou, enquanto a verdade ameaçava engoli-los em uma escuridão que ainda era indecifrável.
Enquanto a presença da mulher enchia a sala com um ar de tensão, Gabriel não conseguia deixar de sentir que a revelação que ela trazia poderia ser o fio que desmantelaria tudo em que sua vida se baseava. "O que você sabe?" ele perguntou, tentando manter a calma, mas a ansiedade em sua voz era inegável. A mulher respirou fundo, sua expressão solidificando-se. "A verdade sobre Luna, sobre tudo isso, é muito mais complicada. As partes que você ainda não entende, elas vão mudar tudo." Gabriel sentia seu coração disparar. O tempo parecia parado. Depois, com um movimento rápido, ela se aproximou mais, ocultando-se do olhar intenso dos policiais que ainda observavam a situação. "As pessoas têm sido manipuladas aqui", sussurrou. "E você está no centro de uma trama que envolve mais do que apenas você, Isabela e Sofia." Sofia, ainda atordoada, deu um passo à frente. "Não entendo. O que está acontecendo? Quem são as pessoas que estão por trás disso?" A incerteza na voz dela apenas intensificou o clima tenso. "Luna não é apenas uma criança no meio de um triângulo de mentiras", a mulher respondeu, com os olhos ardendo. "Ela carrega um legado, algo que conecta todas vocês de uma forma que eu não posso explicar agora." Nesse instante, um telefonema inesperado interrompeu, e Alberto, conhecido por ser um parceiro de negócios de Gabriel, entrou na sala. Sem saber o que tinha acontecido, o olhar em seu rosto mudou ao ver a cena. "Gabriel, precisamos falar agora." Ele estava visivelmente agitado. "Eu não posso agora, Alberto. Estou no meio de um colapso familiar aqui." Gabriel gritou, sentindo a pressão aumentar. "É sobre Luna." Alberto disparou, fazendo todos congelarem. "Ela tá em perigo. Eu soube de algo, uma ameaça. Alguém tá atrás dela." O tempo pareceu parar. A sala ficou um silêncio sepulcral e a expressão de Gabriel se transformou em pânico. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia. Luna estava ali, bem perto dele, sua pequena mão segurando a dele. "Depois que você começar a fazer perguntas, pessoas próximas a você, elas se tornaram vulneráveis. Existe uma organização, algo que não pensava que você quisesse se envolver, mas é real e muito perigoso." Alberto afirmou, agora mais calmo, mas com o coração acelerado. "Por que você não me disse isso antes?" As palavras saíram como um grito. "A resposta tá bem aqui, e você tá me dizendo que a vida da minha filha corre risco?" Uma expressão de dor passou sobre o rosto de Alberto. "Pelo amor de Deus, Gabriel, não era a minha intenção, mas eu apenas soube disso agora. O tempo corre, eles estão mais perto do que você imagina." Isabela estava paralisada. "Quem são eles? O que você está dizendo?" Sua voz era quase um sussurro, e Gabriel notou que ela estava realmente com medo. Pela primeira vez, nesse exato momento, a mulher que havia revelado o enigma de Luna avançou para Alberto, olhando diretamente em seus olhos. "Você tem que nos proteger. Não pode deixá-los levar Luna. Eles querem algo dela. O passado dela é muito mais sombrio do que todos podem imaginar." "Como você sabe disso?" Alberto perguntou, confuso, enquanto a tensão aumentava. Ela hesitou e, pela primeira vez, uma lágrima escorreu por seu rosto. "Porque eu sou a verdadeira mãe dela." O ar escapou dos pulmões de Gabriel, como se tudo tivesse sido arrancado dele. Ele não conseguia mais pensar claramente. O que acabara de ouvir reverberou em sua mente como um eco distante. Luna, a pequena menina por quem ele havia lutado, tinha outra mãe? E a mulher na sua frente era a chave para tudo que ele não entendia? O mundo pareceu parar, e entre olhares atordoados e o som das sirenes crescendo, uma certeza emergiu. A vida de Luna estava se transformando em um labirinto de segredos, e eles ainda não tinham nem começado a descobrir a verdadeira história. "Sofia, Isabela, nós precisamos sair daqui agora", Gabriel gritou, enquanto a verdade ameaçava engoli-los em uma escuridão que ainda era indecifrável. Mas antes que alguém se movessem, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. A parede perto da porta estourou em uma nuvem de poeira e cacos, como se um bombardeio tivesse se iniciado. Os policiais foram pegos de surpresa, prontos para a ação, enquanto Gabriel se lançou em direção a Luna, protegendo-a com o corpo.
Fique atrás de mim, ele gritou, a adrenalina pulsando em seu sangue. A mulher que havia revelado o segredo também recuou, assustada. Mais figuras encapuzadas e armadas invadiram o apartamento, a escuridão envolvendo-os como sombras malignas. O pânico se espalhou instantaneamente. Gritos soaram. Onde está a criança? Um dos homens exigiu. Seu tom era ameaçador. Gabriel tentou pensar, sua mente rodando. Ele sabia que tinha que proteger Luna. Você não vai levá-la, ele gritou, segurando-a mais perto. Mas a animação no ar mudou de repente e seu coração cincou. Ele não era o único na sala que estava assustado. A mulher, a verdadeira mãe de Luna, tinha o olhar fixo. Se vocês não têm a criança, todos vão se ver em problemas. Suas palavras pareciam vir de outra dimensão pensativa. Quem são vocês? O que vocês querem? Gritou Sofia, agora paralisada pela cena caótica. Os encapuzados avançaram e as sirenes se tornaram música de fundo apavorante. A tensão atingiu um novo nível de explosão. Um tiro disparou e o vidro da janela se estilhaçou em 1000 pedaços, como se o seu mundo tivesse quebrado entre dentes. Gabriela então se virou para a mulher. Você sabia disso? Isso é tudo parte do seu plano? Mas ela não respondeu. O pânico era palpável e antes que alguém pudesse reagir, a última coisa que Gabriel viu foi a luz de uma arma apontada para ele. E então tudo escureceu. O tempo pareceu parar. O coração de Gabriel batia acelerado. O pânico tomava conta de todos. O homem armado diante dele, com a arma apontada, parecia o próprio caos encarnado. Não se mexam! A voz dele ressoou, profunda e cheia de raiva. A sala, antes repleta de silêncio cortante, agora pulsava com a emoção brutal da ameaça. Gabriel manteve Luna atrás de si, sua pequena mão segurando a dele com força. O medo dela se mostrava em seus olhos grandes e assustados. Ele precisava protegê-la, custasse o que custasse. Fique atrás de mim, meu amor, ele murmurou, a voz quase falhando. Isabela, horrorizada, não conseguia parar de olhar para a arma. Sofia estava em estado de choque, como se o mundo tivesse desmoronado sob seus pés. O ar estava carregado de gritos e desespero. Cada batida do coração de Gabriel ecoava como um tambor em um funeral. Então mais gritos. A mulher que se dizia mãe de Luna estava parada, com uma expressão de desespero. Você não pode levar ela, retrucou com a voz quebrada. Luna é a única esperança. Cale a boca, sua louca, gritou o homem, a arma tremendo ligeiramente em sua mão. O que vocês fizeram? Estão todos envolvidos nisso. Seus olhos pareciam buscar um motivo para justificar a violência. Gabriel sentiu a adrenalina pulsando. O que eles queriam? Ele olhou rapidamente para Alberto, que falava com os policiais em um canto, tentando mediar a situação. Mas tudo estava se esvaindo. É claro que não conseguiria manter tudo sob controle. Luna se encolheu atrás dele, e a única coisa que ele conseguia pensar era em protegê-la. E então, tudo mudou. Um estrondo, como um golpe. A porta da frente explodiu, e a entrada foi invadida por uma figura imponente, um homem vestido de forma implacável. Ele parecia um daqueles que não se importam com quem está no caminho. Saia do caminho! Gritou enquanto avançava, abrindo espaço entre os encapuzados, que pareciam confusos e aterrorizados. Não! O que você está fazendo? Gritou o homem armado, mas já era tarde demais. O novo intruso avançou. Ele tinha uma expressão de raiva e conhecimento que transformou o ambiente. No momento em que se aproximou, seus olhos se fixaram nos de Luna. Tô aqui para ela! A voz dele era firme, quase como um eco de autoridade. O homem armado hesitou, a autoconfiança vacilando diante da figura imponente. Gabriel não sabia se deveria aproveitar a brecha, mas a dinâmica da sala mudava rapidamente. Uma onda de tensão cortava como facão entre as pessoas. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula. E o que aconteceu em seguida foi como um filme de terror se desenrolando. O intruso puxou uma corrente de metal de seu bolso. E enquanto ele gesticulava, Gabriel percebeu, horrorizado, que o homem não estava apenas lá para ajudar.
Ele girou a corrente e, em um movimento rápido, abateu o homem armado, derrubando-o no chão. O alarde dos gritos e a confusão aumentaram, mas no meio daquela cena de caos, algo ainda mais surreal aconteceu. O homem que acabara de atacar virou-se e encarou a mulher que tinha revelado ser a mãe de Luna. "Você não deveria ter feito isso", disse ele, com um tom de desaprovação, mas havia algo mais, uma intimidade. O que estava acontecendo? O que era aquela conexão? Os olhos de Gabriel se arregalaram, o nó na garganta se apertando ainda mais. "O que você sabe?", ele gritou, não conseguindo esconder a urgência da sua voz. Luna estava no meio de tudo isso, e ele precisava entender. "O que está acontecendo entre vocês?" No instante em que outra sirene ecoou ao longe, o homem com corrente olhou para Gabriel, seu olhar fixo e sério. "A verdade sobre Luna não é o que você pensa. Essa história é maior do que você pode imaginar." E enquanto o horror tomava conta da sala, Gabriel sentiu que tudo estaria prestes a mudar de novo. E ele ainda nem sabia o quão profundo era o buraco em que havia caído. O que mais aquela verdade carregava? O que realmente se escondia nas sombras que se aproximavam? Ninguém sabia, mas a sensação de que as respostas estavam mais perto do que pareciam tornou tudo ainda mais assustador. O futuro de Luna estava em jogo, e tudo estava prestes a se revelar. Enquanto o homem de corrente avançava, a tensão aumentou no ar. Gabriel sentiu que todos os olhos estavam em cima dele. Ele segurava Luna protetoramente, sua pequena mão tremendo em sua palma. Não havia como ignorar o perigo. O intruso expeliu confiança, mas uma sensação de inquietude percorreu Gabriel. "Quem é você?", o homem armado questionou, uma mistura de raiva e confusão no olhar. O ambiente esquentava. "Eu sou alguém que veio salvar a criança", o intruso respondeu, seu olhar fixo em Luna. Gabriel podia sentir o coração dela acelerado. Ele sabia que o homem estava ali para ela. Mas quem seria? E o que mais ele sabia sobre a rainha das revelações nessa história? Então, com um movimento rápido, o intruso fez um gesto. "Agora não é hora para discutir. Se você quer proteger a menina, siga-me." E antes que alguém pudesse responder, ele se virou e correu para a saída. Sem pensar, Gabriel agarrou a mão de Luna e começou a correr atrás dele. "Vem, Luna! Rápido!" Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o instinto de proteção tomava conta. Isabela e Sofia olharam uma para outra, meio perdidas, enquanto o intruso desaparecia pelo corredor. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo, mas o tempo está se esgotando." O homem gritou enquanto se afastava. "Se ficarem aqui, todos vão perder." Mais uma vez, Gabriel olhou para trás. Ele não podia deixar que a verdade desaparecesse no ar espesso da confusão. Mas na mesma hora, uma explosão de luzes e sons saturou o ambiente. As sirenes estavam mais perto, e isso fez com que ele hesitasse. "Vamos, rápido!" o homem insistiu, quase puxando Gabriel e Luna junto. Ele já estava na escada, e a urgência em seu tom fez Gabriel sentir o pânico crescendo. O que mais poderia acontecer? Então, enquanto desciam, uma nova onda de adrenalina surgiu. O intruso ficou paralisado. Ele olhou para Gabriel com um olhar pesado. "Tem algo que você precisa saber." "Agora não é hora!" gritou Gabriel, já cansado de surpresas. Mas os olhos do homem imploravam por atenção. "Você precisa entender o que está por trás de tudo isso." E com isso, ele puxou algo de dentro da jaqueta, uma foto que foi rapidamente entregada a Gabriel. A imagem apagada e arranhada quase caiu de suas mãos. O rosto de uma mulher, sorrindo, iluminava a foto. Era ela. Era a mãe de Luna. "Ela é? Não pode ser." A realidade começou a assombrá-lo como uma sombra. "Ela é a conexão. Sua mãe é parte dessa história mais do que você pode imaginar." As palavras do homem cortaram como facas. Gabriel piscou rapidamente, tentando processar a revelação chocante. "Como você sabe disso?" A voz trêmula de Gabriel mal saiu. Ele estava em choque. A verdade que se formava em sua mente era insuportável. Naquela fração de segundo, o barulho vindo da escada interrompeu sua concentração. Mais passos, mais vozes, e antes que pensasse em algo,
A principal porta do prédio se abriu com força e a polícia jorrou para dentro, cercando-os. Todos no chão, não se movam. As vozes se misturavam em um caos sem controle. A confusão aumentava como uma tempestade dentro de sua mente. Então o homem encarou Gabriel e disse: "Você precisa decidir. Escolha agora." Gabriel estava prestes a perguntar o que exatamente ele deveria escolher quando, de repente, tudo explodiu em movimento. Uma das agentes que entrou com a polícia o reconheceu e seu olhar se transformou. "Gabriel, o que você está fazendo aqui? Eles estão atrás de você." A confusão tomou conta. Quem eram eles? O que ela sabia que mais ninguém sabia? O mundo se desdobrava em trevas. "Você tem que sair agora." A agente gritou, puxando-o rapidamente. "Vão atrás de você e da criança." "Luna!" Gabriel gritou, mas tudo ao seu redor se desenrolava como um filme em câmera lenta. Ele estava em um labirinto de surpresas e verdades sufocantes. A pressão aumentava. O homem, em seu lado, olhava para ele com urgência. "Agora!" insistiu ele. E em um movimento de última hora, Gabriel decidiu seguir. O desconhecido pode ser seu único caminho para a segurança. As portas da verdade estavam prestes a se abrir, mas a pergunta girava em sua mente. Quem era verdadeiramente seu aliado? E o que mais estava escondido nas sombras? Aquilo já era uma corrida contra o tempo. E enquanto se afastavam, as palavras ecoaram em sua mente como um alerta. "A verdade sobre Luna é mais profunda do que você imagina." Gabriel sentia a adrenalina pulsar nas veias, enquanto ele e Luna corriam em direção ao intruso que prometia protegê-los. Cada segundo parecia uma eternidade e o ruído da polícia se aproximando ecoava em seus ouvidos. Ele olhou para trás, onde o caos fervilhava. A última coisa que queria era deixar Luna e a verdade que a cercava em mãos erradas. "Vá!" gritou o intruso novamente, como se a urgência pudesse ser um comando mágico que os levasse para um lugar seguro. Gabriel seguiu, os passos pesados e rápidos, sua mente se perguntando quem exatamente era aquele homem. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um disparo ecoou na escada, e o homem ao lado de Gabriel voou para o lado, atingido no ombro. O impacto foi tão repentino que Gabriel mal pôde reagir. A imagem do homem caindo, a expressão de dor, penetrou direto em seu coração. "Não!" ele gritou, enquanto o intruso se debatia, a mão tentando conter o sangue que escorria do ferimento. "Fuja! Leve Luna!" O homem estava em desespero, e a fragilidade da cena tornava tudo muito real. Gabriel hesitou, sua mente lutando entre duas decisões impossíveis, mas o olhar de Luna, confuso e aterrorizado, fez sua escolha mais clara. Ele se agachou, a segurou com força. "Vamos, filha, precisamos sair daqui." Enquanto corria, os gritos dos policiais se tornaram um eco distante. O corredor parecia interminável. Ele olhou para trás uma última vez e viu uma sombra se movendo entre os policiais. Era um dos encapuzados, e o medo que tomou conta de Gabriel era palpável. Eles não poderiam levar Luna. "Pare com isso, a criança não é de vocês", gritou o intruso, agora se levantando, determinado a segurá-los. Mas o homem disparou novamente, e a cena tornou-se uma confusão de gritos e caos. "Ela me pertence." Gabriel se virou de novo, praguejando. "Não vou deixar isso acontecer." Mas uma luz forte brilhou em sua direção. Ele parou, quase cego pelo clarão. O que era aquilo? Um carro da polícia iluminado com os refletores acesos. Não havia como voltar agora. Não enquanto a vida de Luna estava em jogo. "Gabriel!" A voz de Isabela ecoou, confundida e desesperada. Ela estava lá, com os olhos arregalados, e ao seu lado estava uma estranha que Gabriel reconheceu. A mulher que se dizia mãe de Luna. "Você? Por que você está aqui?" A pergunta saiu como um grito involuntário. O que mais estava acontecendo? "Gabriel, ouça! Você não sabe a verdade." A mulher começou, mas seu tom era angustiante. A urgência do seu olhar tornou tudo mais confuso. Então, como se tudo estivesse seguindo um roteiro sombrio, algo imprevisto aconteceu. Isabela fez um gesto, e um homem enorme que até então estava escondido na sombra
avançou, puxando uma arma. "Afaste-se dela!" gritou ele. O choque foi imediato. Gabriel sentiu um frio na espinha. "Isabela, o que você está fazendo?" Sua voz era um sussurro, quase perdido no caos. Mas o olhar de Isabela estava frio, determinado. Aquilo parecia um filme de terror, e ele era o protagonista em um clímax que não fazia sentido. Eu não queria que você soubesse, mas a única maneira de proteger Luna é acabar com isso agora", disse Isabela, e as palavras dela chocaram Gabriel como um soco no estômago. Ele olhou para a mulher que havia trazido tanta confusão, o nó na garganta ameaçando sufocá-lo. "A única maneira? O que você escondeu?" Ele precisava entender. Então, a verdade mais devastadora do que ele poderia imaginar surgiu. Isabela e a mulher, ambas se encarando, tinham uma conexão que ia além do que ele sabia. "Nós somos mais do que apenas mães. Somos meio-irmãs." A revelação cortou Gabriel como uma lâmina. O que isso significava? O passado, a dor, a mentira, tudo girava em torno de uma única verdade. E Luna, Gabriel, ela é parte disso, a verdadeira herdeira de algo que você não consegue imaginar. A mulher disse em um tom de súplica. Gabriel olhou para Luna, que estava apavorada, buscando conforto no olhar confuso do pai. Tudo parecia desmoronar. E com aquele último sopro de verdade, a única certeza era o turbilhão que se formava ao seu redor. "Não!" ele gritou, a mente girando. "Como pode isso ser verdade? Como você pôde não me contar?" O intruso, ainda ferido, se levantou, ergueu a mão e gritou. "A verdade pode ser sua salvação, mas tudo pode se perder agora. Saia, eles estão chegando." E enquanto o peso daquela nova realidade se instalava, Gabriel sabia que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para as duas mulheres, sabendo que a única maneira de salvar Luna era unindo forças com quem jamais imaginou. Mas seria tarde demais? "Saiam, agora!" No fundo, ele sabia que a história dele e de Luna estava prestes a mudar para sempre. A verdade estava mais perto do que jamais estivera. Mas um misto de medo e esperança enchia o ar. A única certeza era que nada ficaria como antes. Gabriel sentia a tensão apertar seu coração. Ele estava entre os policiais, Isabela e a mulher que se dizia mãe de Luna. O clima dentro do apartamento era uma tempestade prestes a romper. O que está acontecendo? Como tudo isso está interligado? A cada palavra que saía de sua boca, mais confuso ele ficava. A mulher respirou fundo, lutando para manter a compostura. "Antes de qualquer coisa, você precisa entender que Luna não é só uma criança. Ela é a chave para algo muito maior." Gabriel olhou para a filha. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele se ajoelhou e segurou suas mãos, buscando a coragem que sentia se esvaindo. "Ninguém vai te machucar, meu amor. Eu prometo." Isabela estava dividida entre o medo e a fúria. "Por que você não me contou isso antes?" Sua voz carregava todas as frustrações acumuladas. Uma tempestade de emoções. "Porque eu tinha medo. Medo do que poderiam fazer", respondeu a mulher. "Mas agora não há tempo a perder. Eles estão vindo e precisamos agir rápido." Os ringues de sirene estavam mais próximos do que nunca. A realidade estava prestes a se desdobrar em um confronto brutal. Gabriel, tomado pela urgência, se virou para o homem ferido, que agora tentava se levantar. "Você sabe o que está acontecendo? O que eles querem?" O homem, respirando pesadamente, respondeu. "O passado de sua filha está ligado a uma rede que não está disposta a deixar que a verdade venha à tona. Se você não fizer algo agora, pode ser tarde demais." As palavras dele apertaram o peito de Gabriel. As relações humanas se tornavam uma teia intrincada. Ele precisava lutar contra a verdade, não apenas por si, mas por Luna. O que mais ele iria descobrir? "Precisamos sair, agora!" ordenou a mulher, a voz firme. Os policiais ao redor começaram a formar um cerco. Uma pressão crescente começou a se acumular. "Apenas confiem em mim." Gabriel hesitou um momento. "Mas e a verdade?
E tudo que eu quero entender. Antes que pudesse digerir tudo isso, um dos policiais apontou a arma. Todo mundo no chão, um passo a mais e vamos te deter. A tensão aumentou, a situação era crítica. A mulher mais uma vez se posicionou como um escudo. Vocês estão fazendo uma grande confusão. Essa criança não é uma simples vítima. Ela é... E então um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. A porta principal foi arrombada e várias figuras encapuzadas entraram, cada uma carregando armas. Fiquem onde estão, nós sabemos o que queremos. Um dos encapuzados gritou, sua voz poderosa reverberando pela sala. A cena se desenrolou em um caos absoluto. Gabriel pegou o Luna, a abraçando fortemente, não deixando espaço para a dúvida. Vamos, agora! E em um movimento, ele correu em direção ao único caminho, fazendo os policiais e os encapuzados se entrelaçarem em um grito coletivo. Enquanto se mandavam para fora do apartamento, o relógio da vida de todos eles parecia girar a 1000 graus. Eu não vou deixar que isso acabe assim, pensou Gabriel, enquanto se virava ao ver Isabela tentando ajudar o homem ferido. O instinto foi mais forte. Luna agarrou sua mão com força e juntos adentraram a escuridão daquele corredor. O futuro permanecia um mistério. Assim que chegaram ao carro, a mulher que havia declarado ser a mãe de Luna falou novamente, agora com um tom de urgência. Você precisa entender que as escolhas de hoje moldarão o amanhã. Gabriel olhou para sua filha e a dor e a confusão se misturaram. O que vamos fazer agora? Ele sentiu que o peso da decisão estava em suas mãos, mas a resposta ainda era nebulosa. E enquanto davam partida, a noite engoliu o resto do apartamento e o eco de suas escolhas o que estava por vir? O que a verdade realmente significava em um mundo carregado de zelos e ambição? Naquele momento, Gabriel percebeu a essência da vida. As escolhas que fazemos têm um poder imenso. Cada ação e cada segredo guardado podem moldar um futuro que ainda não chegamos a conhecer. O que somos hoje é apenas um fragmento do que podemos ser amanhã. Moral da história: a verdade, a ambição e as consequências de nossas escolhas são forças poderosas que moldam não apenas nossas vidas, mas também os destinos daqueles que amamos. O peso do passado nos ensina que a liberdade reside em sermos autênticos e honrados em nossas relações. E antes que você vá embora, eu preciso de um favor. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar. Comente a sua reação e teoria sobre este final. Quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo.